Esse moleque inútil, apesar de ser filho de um rei e herdeiro de um mago poderoso, tinha zero talento. Aos 8 anos, ele mal conseguia soltar uma única gota de magia. Por outro lado, seu irmão criava bolas de fogo com facilidade enquanto falava besteira. Ele era frequentemente atacado por Aster. Mesmo assim, o garoto nunca revidava. Ele apenas fugia como se sua vida dependesse disso. Aster estava determinado a se tornar o príncipe herdeiro. O rei via toda a confusão e, embora se sentisse mal, escolheu não intervir. Sobrevivência do mais forte e tudo mais. Em vez disso, ele convocou o grande mago Lestardi para tutelar ambos. Esse era um cara que podia apagar uma montanha com um único feitiço. Aster foi totalmente contra, estufando o peito e recusando as aulas porque achava que era um talento natural. Salan, no entanto, realmente sentou e aprendeu o básico, toda a teoria por trás da magia. Mesmo assim, seu irmão continuava humilhando sempre que podia, mas ele nunca desistiu. Ele deu tudo de si, honestamente, o tempo simplesmente voou para ele. Avançando 6 meses, lá estavam eles, diante do rei. O duelo cerimonial para decidir o próximo herdeiro estava prestes a começar. Aster começou com tudo o que tinha, tentando nocaute logo no primeiro golpe. Justiça seja feita, o garoto realmente tinha alguma habilidade. As chamas engoliram Salan por inteiro em segundos. Na cabeça de Aster, os fracos continuam fracos, a menos que nasçam gênios. Mas nosso herdeiro emergiu do fogo completamente intacto. Isso deixou o garoto furioso, então ele conjurou uma verdadeira barragem de bolas de fogo. Ele lançou tudo de uma vez, mas Salan apenas caminhou casualmente até ele. E então, ele acertou um soco massivo bem na cara daquele garoto irritante. O soco foi tão lindo que Aster foi dormir sem nem estar cansado. A batalha acabou. Salan é o novo príncipe herdeiro. Tudo graças ao treinamento do grande mago. O próprio rei se aproximou para entregar o cetro real, e Salan o segurou firme. Aster assistiu a tudo, absolutamente verde de inveja, e a cara dele ainda está feia, RS. O rei, empolgado com o resultado, ordenou uma enorme celebração. Seu filho fracassado tinha se tornado um mago poderoso com tão pouca idade. Todos estavam comemorando, mas aquela noite no castelo estava prestes a ficar estranha. Uma fumaça espessa entrou e colocou todos para dormir, incluindo Salan, que teve seu cetro roubado enquanto sonhava. De repente, o garoto acorda. Explosões estavam abalando a frente da torre mágica. Ele correu para lá o mais rápido que pôde. Um mago misterioso estava dentro da torre, diante do livro selado do antigo rei Salomão. O selo estava a segundos de se quebrar, e o protagonista pede que ele espere, pois não deveria tocar naquilo. Então o cara maluco tira o capuz, dizendo que mesmo com o cetro, ninguém pode entrar a menos que seja descendente do rei Salomão. Salan não consegue acreditar no que está vendo, porque aquele era seu professor, que diz que, se possível, gostaria de fazer isso pacificamente. O pobre protagonista ainda está processando o que está acontecendo, perguntando por que seu mestre está naquele lugar. Ele então diz que esse sempre foi seu objetivo desde o início, mas o jovem garoto ainda não acredita nas palavras do professor. O cara olha para o livro acorrentado perguntando se o protagonista sabe o que é aquilo. Aquele é o livro dos selos criado pelo rei Salomão, e ele sela todo o mal deste mundo. Salan diz que se ele sabe de tudo isso, não deveria tocá-lo, e o professor diz que este lugar está cheio de maldade, perguntando o que ele acha disso, mas o garoto obviamente não tinha palavras. Lestardi pergunta se nada mais importa contanto que este país esteja em paz, pois ele não pode perdoar algo assim. Por causa deste mundo cheio de guerra e injustiça, ele mais uma vez tomará o demônio chamado malícia. Do nada, uma luz negra começa a emanar do livro, e então o protagonista perde gradualmente a consciência. Lestardi pede desculpas porque os dias que passou com ele foram agradáveis. Ele tem talento para magia e um coração justo, e com certeza se tornará um grande rei. No entanto, o mundo não encontrará paz com esse modo de pensar, e é por isso que ele está fazendo tudo isso. Então aquelas correntes malucas do livro se quebram. Salan tenta impedir seu professor, mas já era tarde demais porque o livro já estava fora do selo. Mostrando todas as suas páginas, ele de repente começa a consumir o professor, envolvendo a torre inteira com aquela aura negra. Logo depois, uma voz fala dizendo que este momento finalmente chegou, pois esperou por muito tempo. Afinal, eles deveriam aproveitar tudo isso ao máximo. Um tempo depois, nosso garoto acorda, todo amarrado na torre, enquanto a cidade está completamente em chamas. Ele ainda não entende como acabou nesse estado, e nesse momento, ouve alguém rindo. Um monstro em chamas estava ao seu lado, e Salan pergunta quem estava lá. A forma daquele ser aparece, perguntando se ele não o reconhece e que não saber quem ele é só por causa da pequena mudança é muito triste.
O protagonista continuou observando aquele homem vendo uma semelhança com seu professor, não acreditando que foi ele quem causou todo aquele caos na capital. Na cidade, havia uma família tentando escapar da confusão. No entanto, já era tarde demais para qualquer coisa, pois até os cavaleiros da capital estavam tremendo de medo, perguntando o que estava acontecendo, pois havia um número imenso de monstros por toda a área. O capitão ordena que não entrem em pânico, pois os soldados devem proteger as pessoas a todo custo. Do nada, o chão começa a tremer, e os figurantes já começam a cair. O resto dos cavaleiros assistia tudo em desespero depois que todos os seus companheiros foram dizimados pouco a pouco. E de repente, uma lesma aparece, rastejando sobre seus companheiros. As pobres almas já tinham virado lanche para a criatura. Enquanto isso, um dos cavaleiros observa em silêncio e tenta atacar a lesma, mas nesse momento, leva um soco na cara. Aparentemente, também havia alguns golems de pedra naquele lugar. Na capital, um número imenso de monstros peculiares permanece e os soldados não tinham chance contra eles, muito menos os cidadãos que seriam os primeiros a ser dizimados. O pobre protagonista não teve escolha a não ser assistir a tudo de longe. Afinal, seu reino inteiro estava sendo perdido pouco a pouco. Seu professor em forma de demônio, vendo seu pupilo, pergunta se aquelas lágrimas são de tristeza ou raiva. Essa é exatamente a emoção que o dono deste corpo carregava, e parece que ele queria que o protagonista experimentasse isso. Afinal, o dono do corpo odiava todos eles, mas então Salan se recusa a aceitar tudo isso. O demônio diz que neste mundo caótico, ver apenas eles vivendo em paz deve ter parecido insuportavelmente sujo e desprezível. Obviamente, ele não se importa com nada. No entanto, essa emoção é magnífica. Então Salan diz que esse não é seu professor, perguntando quem ele realmente é. O monstro sorri, revelando sua forma, diz que é um demônio, deixando o pobre rapaz ainda mais abalado com o que acabou de ouvir. Do nada, ele começa a ter fortes dores de cabeça. O demônio diz que essa dor é o próprio selo imposto pela família real, e foi isso que os fez se tornarem demônios. A própria existência deles foi esquecida por este mundo, porque essa era a única maneira de apagar os demônios. No entanto, o garoto, mesmo preso, estava extremamente irritado. O demônio o parabeniza, dizendo que ele se lembrou de tudo com segurança. É uma pessoa má também, e os descendentes de Salomão finalmente completaram seu dever, perguntando qual é a sensação de experimentar o fim dessa missão com as próprias mãos, e se por acaso é doloroso. Afinal, tudo isso é incrível e demônios existem neste mundo. Naquele momento, tudo ao redor começa a tremer. Com um sorriso no rosto, o cara diz que o momento chegou, e parece que ele também quer cumprimentá-lo. Um ser gigante de fogo se aproxima da torre. Lestardi diz que o nome desse monstro é Inveja, e dizem que o príncipe Salomão tinha muitos nomes. Então o ser começa a rir, dizendo que mesmo que ele o tenha derrotado e se tornado príncipe, é patético. Então é revelado que este é na verdade seu pobre irmão, e Salan fica surpreso perguntando por que ele está nessa forma. Aster diz que tem um presente para seu querido irmão, e nosso garoto fica chocado ao ver aquela cena, lembrando de todos os momentos que teve com sua família, e Aster diz que alguém que escolhe um lixo como ele não pode ser seu pai. Naquele instante, o protagonista fica furioso. Conseguindo se libertar das correntes, ele avança contra seu irmão naquela forma monstruosa. Ele golpeia o garoto, mas para Aster, tudo isso é inútil. Aparentemente, aquele garoto ficou muito mais forte que Salan e o arremessa para longe sem esforço. O garoto cai no chão ferido, e o pior é que ele se levanta, e aquela lesma de antes aparece atrás dele. De alguma forma, ele estava drenando sua força, e o garoto cai inconsciente. As criaturas restantes observam de cima, zombando dele por ser tão fraco. Naquela batalha, ele não pôde fazer nada e apenas testemunhar o que Lestardi fez, mas ainda assim, aquele não é mais seu antigo professor. Logo depois, seu irmão começa a rir, dizendo que roubou tudo que Salan queria. A única coisa que lhe resta é a capacidade de se afogar no desespero de perder tudo. É por isso que ele deve morrer de uma vez por todas e continua seu ataque ao protagonista. Ele tenta se defender, mas acaba recebendo uma quantidade considerável de golpes. Início. Testemunhando tudo, diz que este é o fim da linhagem real de Salomão. Realmente havia chegado a um clímax ali, e naquele momento, a torre começa a brilhar. O demônio olha para o lado, sem entender nada, e fumaça emerge dali. Lestardi se pergunta desde quando a fundação da grande torre tinha uma quantidade tão grande de papel, presumindo que poderia ser um grimório. Ele vai direto para Salan, levando-o em direção à torre mais uma vez, e, obviamente, o demônio não permitiria isso tão facilmente. E o mesmo acontece com Aster, tentando impedir nosso herói de entrar no local. Naquele momento, ocorre uma explosão e os destroços da torre caem por toda a capital.
E a pior parte é que não foi o suficiente para parar o protagonista, que está sendo levado para um local subterrâneo. Além disso, há o fato de que ele está extremamente ferido. Antes de perder a consciência, nosso herói ouve alguém dizendo que o selo foi quebrado. Demônios não são nada mais que a encarnação do desejo humano, e a única maneira de apagá-los é selá-los, ou a humanidade perecerá. Naquele exato momento, Salam é o único herdeiro sobrevivente do reino de Solomon, perguntando se ele resistirá aos demônios ou se desistirá e morrerá ali mesmo. O Grimório está diante do protagonista, que diz que lutará, derrotando todos os demônios que aparecerem diante dele. Então o livrinho diz que essas são ótimas palavras e lhe concederá todo o seu poder, um novo corpo e os caminhos que seus ancestrais forjaram para lutar contra esses seres. Tudo isso pertencerá ao garoto, e ele terá que carregar esse fardo sozinho. Afinal, ele é o verdadeiro herdeiro de Solomon, e aquela pequena nação que tinha apenas um território pereceu em silêncio. Sua capital foi atormentada por estranhos rumores e foi abandonada, e apenas o tempo continuou a fluir. Uma luz desconhecida emerge em meio aos escombros, e parece haver alguém naquele lugar. Do nada, um homem nu se levanta olhando em volta. Vestindo suas roupas, ele tenta processar o que aconteceu naquele lugar. Afinal, ele se lembra de tudo. Naquele momento, aquele livro de antes aparece, dizendo que, depois de tanto tempo, quer saber como é o mundo lá fora. Nosso herói observa atentamente sem dizer uma palavra. Afinal, todo aquele lugar já havia perecido. Logo depois, ele diz que não restou nada de bom. O livro diz que para um garoto como ele, talvez o pequeno país fosse seu mundo inteiro e, nesse caso, deve haver um mundo muito maior. Afinal, ele já se tornou uma nova versão de si mesmo e, ao ouvir isso, Salam se apoia no livro, dizendo que não quer fazer nada além de matar demônios. O Grimório observa, surpreso, e então olha para o lado, perguntando o que é aquilo, e Salam quer saber se ainda há uma criatura viva, já que havia uma presença naquele lugar e aparentemente pertencia a um demônio. Mais à frente, entre as ruínas da antiga capital, havia uma garota. Ela estava sendo seguida por algo e, naquele momento, um demônio aparece. A pobre criança estava tentando escapar de qualquer maneira, e Salam observa a situação de cima. O Grimório diz que aquele ser estava atacando, perguntando se parecia algum tipo de fada. Além disso, quer saber o que farão a respeito. Nosso garoto parecia bastante irritado e, logo depois, pula em direção àquele monstro. No entanto, vendo isso, a fada pede que ele espere e então esbarra no protagonista, pedindo para não pular por aí desse jeito, chamando-o de idiota. O Grimório aparece lá também, dizendo que ela tem coragem, mesmo sendo tão pequena. A fada, por sua vez, não entende nada, como se o livro estivesse simplesmente falando sozinho. O Grimório pediu para parar com essa bagunça, questionando se ela havia esquecido a situação atual. Afinal, havia um demônio perseguindo-os, e sem perder tempo, Salam agarra a fada, fugindo com ela enquanto aquele monstro avança sobre eles. Observando a situação, o Grimório afirma que, a julgar pela aparência, era aparentemente um demônio da gula ou talvez um da ganância. Enquanto isso, a fada estava muito irritada, dizendo que graças aos dois, ela não conseguiu escapar a tempo. No entanto, Salam diz que não há necessidade de correr, usando suas correntes para atacar aquele ser. Surpresa, a fada finalmente percebe que nosso herói é na verdade um mago e suas habilidades não são ruins, mas ainda assim, é hora de fugir. No entanto, Salam diz que não fará isso, e o livro pede que ele espere, pois ele ainda não consegue controlar sua mana. Obviamente, nosso herói não estava mais ouvindo nada, pois nutria muito ódio por aquelas criaturas. Aproximando-se daquele ser mais uma vez, ele desferiu uma série de golpes até que finalmente o derrotou. O garoto é realmente impressionante e cresceu muito em pouco tempo. O livro, chamando nosso herói de idiota, diz que ele foi longe demais. A fada observa nosso herói, que agora está de pé sobre um monstro morto no chão, e pergunta quem ele realmente é. O garoto é incrível, e ela nunca viu ninguém dominar um demônio daquele jeito sozinho antes. Na cena seguinte, o protagonista entra em uma casa e, claro, o lugar estava uma completa ruína, ficando com raiva de tudo que tinha visto. A fada diz que é inútil porque este lugar está em ruínas há muito tempo e não passa de lixo, e qualquer coisa de valor foi levada há muito tempo. Além disso, não deve ser ignorado. O Grimório diz que é exatamente isso, pois ser rude é inaceitável. A fada diz que está certa, já que até aquela coisa estranha estava concordando. Ouvindo isso, o livro fica irritado perguntando o que ela quer dizer com estranha. Então a fada pergunta o que ele é, ao que ele responde que é o próprio tomo criado pelo rei Solomon no dicionário de seus demônios, e seu nome é Demonpédia. No entanto, para a fada, é apenas um livro assustador, e absolutamente nada mudou, pois até o nome é ridiculamente estranho.
Ela também precisa encontrar um nome para chamá-lo, e então Salan diz para chamar aquele pergaminho de pedia. Com isso, a fada fica satisfeita que Salan tenha respondido perguntando qual é o nome dela, ao que ela responde que também não se apresentou. A garota diz que ele está certo, pois seu nome é Feazi. Naquele momento, ela invoca alguns itens de sua mochila e diz que na verdade é uma comerciante viajante. O livro, surpreso, diz que é uma ferramenta mágica com uma fórmula poderosa capaz de dobrar o próprio espaço, e que ela realmente tem algo interessante ali. Ouvindo isso, a garota fica feliz, dizendo que encontrou tudo sozinha. Salan começa a olhar para alguma comida e, aparentemente, o garoto estava com fome. Feazi percebe isso, dizendo que, já que o salvou, lhe dará um desconto e o pagamento será apenas o nome dele. Sem outra escolha, nosso garoto finalmente revela que seu nome é Salan. Com um sorriso no rosto, a fada diz que é um prazer conhecê-lo. O tempo passa novamente, com o cair da noite, os dois estavam sentados perto de uma fogueira conversando. A fada diz que as ruínas estão cheias de poeira, pois o ar lá fora é muito mais fresco. Enquanto isso, Feazi estava cozinhando, e o livro pergunta se ela consegue fazer algo assim, ao que ela responde que o pergaminho está impressionado. No entanto, ela deve parar com essa conversa, pois terminou de preparar a refeição. Salan olha para aquele pão surpreso e, ao comê-lo, percebe que é realmente muito bom. Feazi pergunta se ele gostou e, claro que sim, pois o garoto nem para dizer uma palavra. Mudando de assunto, o Grimório diz que, a julgar por aquele lugar, parece estar em ruínas há muito tempo. Surpresa, a fada questiona se ele não sabe nada sobre isso, e ele é realmente muito estranho. Afinal, faz quase 10 anos e todos de repente se lembraram da palavra demônio. Então eles começaram a aparecer em todos os lugares como se fossem uma praga. Para resumir, é o caos total, e cidades e nações foram completamente aniquiladas, e este lugar foi um deles, e ninguém sabe exatamente quando isso aconteceu. Ao ouvir isso, o livro diz que entende. Tudo o que havia acontecido antes simplesmente caiu no esquecimento, tornando-se apenas uma pequena memória do passado. No entanto, o protagonista lembrava vividamente de seu passado. Então o Grimório diz que ensinou Salan a lutar contra demônios. Mas o que ele fez agora foi diferente, e essa não é a maneira de lutar contra esses seres. Ouvindo isso, Salan pediu para o pergaminho simplesmente calar a boca. No entanto, para o Grimório, se ele continuar assim, com certeza não vencerá. Nosso herói permanece em silêncio, mas naquele momento, ele ouve um barulho. Eles percebem rapidamente a situação, e o Grimório diz que é exatamente como ele pensava. Afinal, havia outro demônio neste lugar. Salan observa em silêncio enquanto aquela fadinha já estava dormindo. O demônio à sua frente pretendia devorar um humano que ainda estava consciente. Nosso herói percebe que o homem ainda está vivo e, logo depois, ele começa a implorar por sua filha. No entanto, já era tarde demais, pois o homem já havia falecido, e tudo isso aconteceu mais uma vez na frente do protagonista. Um flashback aparece em sua mente com a mesma cena que ele tinha visto com seu pai e sua mãe. Nesse momento, ele invoca sua magia mais uma vez, prendendo aquele demônio com suas correntes mágicas. O garoto agora lutava puramente por ódio, e a fada acorda sem entender o que estava acontecendo. O Grimório, junto com ela, assistia sem mover um músculo, ou melhor, sem virar uma página. O protagonista estava cheio de pura raiva, desferindo golpes naquela criatura. Ainda assim, ele não era feito de ferro, pois estava se cansando rapidamente. Logo depois, o Grimório o chama de idiota, dizendo que desse jeito ele nunca derrotará demônios. A fada diz que desde que os demônios apareceram, inúmeros guerreiros e feiticeiros os desafiaram. No início, todos conseguiam lutar, mas aqueles que não conseguiam matar simplesmente retornavam, voltando muito mais fortes do que antes. Eventualmente, o espírito de todos se quebrou e eles desistiram. No final, eles foram devorados pelos demônios. Olhando para os dois, eles provavelmente viajaram por muito tempo, então devem ter visto esse tipo de coisa inúmeras vezes. Também parece que aquele demônio está de olho em Salan, então é melhor sair de lá rapidamente. Os dois ouvem o que a fada disse em silêncio e, logo depois, o livro dá um soco no protagonista. Ele pediu para ele manter a calma, porque se perder a compostura, não cumprirá sua missão. Não só isso, mas ele também poderia ser devorado por demônios. Se ele simplesmente ceder às suas emoções, acabará como seu irmão, e ouvindo tudo isso, nosso herói apenas aceita em silêncio. Enquanto isso, a fada pergunta o que eles estão fazendo. Afinal, eles deveriam partir logo. Salan, junto com seu Grimório, não estava entendendo nada. Perguntando se por acaso ela queria ir com eles, a fada responde descaradamente que sim.
Ela pode ser uma comerciante viajante, mas não é como se tivesse outro lugar para estar, e os dois parecem interessantes, então ela vai se juntar a eles. Observando a situação, Salan diz que ela é bem estranha, e a fada fica irritada, dizendo que ele é a última pessoa de quem ela queria ouvir isso. Nesse momento, o mesmo som de antes ecoa novamente. Deduzindo a situação, a fada percebe que vinha daquela direção. O grupo se aproxima para ver o que estava acontecendo, e naquele lugar, havia outro demônio devorando outras pessoas. A família observa a situação em desespero, incapaz de fazer absolutamente nada. Nosso herói fica cada vez mais furioso, lembrando daquele velho que havia falado antes sobre sua filha. Ele tenta intervir na situação, mas o livro chama, pedindo para não cometer o mesmo erro novamente. Nosso garoto apenas ouve isso e logo depois pede para os dois fugirem. No entanto, eles estavam abalados demais para fazer isso. Sem perder tempo, Salan usa suas correntes tentando aprisionar o demônio à sua frente. Ele chama por seu livro, que diz já ter entendido a situação. Nesse momento, ele começa a brilhar usando sua habilidade de pesquisa. Com as informações que pesquisou, ele encontrou algo, e esse demônio se chama Gob, classificado como número 172 em Gula. Ouvindo isso, o garoto fica ainda mais irritado e investe contra o monstro. O Grimório diz que agora que sabem sobre esse demônio, ele pode comê-lo. Assim, Salan investe contra ele mais uma vez, desferindo uma rajada de golpes que deixa a criatura paralisada. A fada apenas observa tudo de longe, dizendo que é definitivamente incrível. No entanto, é exatamente como antes, e o pergaminho diz que ela está certa. Um demônio não pode morrer, nem ser destruído, muito menos desaparecer. E não importa o quanto você tente destruí-lo, sua existência nunca será apagada. No entanto, para Salan, tudo isso é completamente diferente. Ele é o único descendente do rei Salomão, e, ao absorver o demônio em seu corpo, é o único que pode selá-lo. A garota fica surpresa com o que acabou de ouvir e Salan, por sua vez, usa um círculo mágico para tentar selar aquela criatura. O Grimório diz que foi ele quem ensinou a Salan a única maneira de selar demônios. Ainda assim, aquele garoto, mesmo enquanto selava aquele ser, tinha sangue nos olhos. Aquele demônio acaba se transformando em fumaça roxa, subindo em direção ao círculo mágico do protagonista. Aparentemente, o selamento funcionou, e Feazi diz que Salan estava absorvendo tudo aquilo para dentro de si. E é como se o próprio garoto tivesse se tornado algum tipo de demônio, e a mãe do garoto diz que estava tudo bem agora. Logo depois, Feazi olha para trás perguntando o que aconteceu com Salan, já que ele derrotou o demônio, mas não está se movendo. E o Grimório diz que é provavelmente porque ele estava lutando pela primeira vez e basicamente aprendendo sobre demônios. Ele teve seu corpo dilacerado por um demônio quando criança, mas ainda assim manteve seu corpo se tornando um dicionário do mal. É por isso que ele está vivenciando tudo no dicionário do mal, como se fossem suas próprias memórias, tudo isso neste exato momento. Com o tempo, ele se tornou apenas um dicionário do mal, então ele tem que testemunhar os atos do demônio com seus próprios olhos. É uma provação que nem mesmo o rei Salomão, que criou o livro, jamais passou. E ouvindo isso, Feazi fica surpresa, perguntando se ele consegue aguentar. No entanto, o pergaminho diz que ele nem está ciente disso. Nesse momento, a luz ao redor de Salan começa a se dissipar, e o garoto cai no chão. Os dois se aproximam do nosso herói, perguntando se está tudo bem, e ele responde que sim, acabou. Feazi fica feliz que tudo deu certo, pedindo para ele não fazê-la se preocupar assim. Salan não entende nada, perguntando o que ela quer dizer com isso, e a garota diz que é exatamente o que ele ouviu. Observando a situação, o Grimório diz que o selamento foi finalmente concluído. Um dia se passa após essa conversa, e Salan está reunido com aquela família, perguntando se ele ficará bem a partir de então. A mãe do menino diz que sim, agradecendo por tudo o que eles fizeram. Então o pequeno grupo parte, e Feazi diz para eles se cuidarem. Enquanto partem na neve, aquela família apenas observa. Aqueles dois, na verdade, não eram humanos, mas demônios posando como uma família unida. Mas nesse momento, Salan aparece, perguntando se é divertido rir da desgraça dos humanos. Os monstros ficam surpresos com o que acabaram de ver, e quando olham para o lado, o protagonista ainda está caminhando. No entanto, tudo isso era apenas uma mera miragem. Salan diz que eles estavam assistindo uma criança e seu pai sendo devorados, perguntando se era realmente tão ruim. Claro, aqueles demônios não disseram absolutamente nada. Com isso, Salan não tinha mais nada a dizer e avança em direção àqueles dois demônios, selando-os facilmente. A próxima cena muda para outro local e Salan está caminhando por uma floresta, e aquela fada pergunta se o jovem pode selar qualquer demônio. Ele responde que são absolutamente todos os demônios, e ele selará completamente.
A fada diz que, se for esse o caso, ele passará a vida inteira fazendo isso, e o livrinho diz que os demônios são infinitos, e é por isso que eles estão mirando ativamente os demônios mais fortes. Os demônios são atraídos pela gravidade espiritual, e os fortes habitam pessoas com mentes fortes. Os fracos se reúnem em torno dos demônios fortes, e é assim que funciona. Ouvindo isso, a fada diz que, se for esse o caso, ela já sabe onde estão os demônios mais fortes. Perguntando se ela quer que ele fale sobre isso, o protagonista pergunta onde e também quer saber o que ela está planejando. Ouvindo isso, a fada fica surpresa e Salam questiona o que ela fará seguindo. Ele também quer saber o que ela realmente ganha com tudo isso e a fada fica sem palavras. Ela diz que é uma comerciante viajante, então é bom ter uma pessoa forte ao seu lado. Além disso, ele pode lutar contra demônios, e isso é algo incrível. Ouvindo toda essa desculpa, o Grimório diz que ela não está errada. E Feazi diz que é esperado, já que livros a conquistam facilmente, e ele está certo. Afinal, ela poderia até fornecer refeições implorando para deixá-la acompanhá-los também. Depois disso, Salam fica sem palavras, e o tempo passa, finalmente chegando a noite, e eles se reúnem ao redor de uma fogueira. Aquela fadinha estava dormindo, e o Grimório pergunta se Salam está preocupado com ela. O protagonista responde que sim, e o livro diz que é porque ela o está seguindo. No entanto, essa garota está certa, porque este mundo é perigoso agora que os demônios voltaram e viajar sozinha deve ser bem difícil. Mesmo assim, Salam diz que se ela continuar seguindo, estará em ainda mais perigo. Nesse momento, o Grimório fica surpreso, se Salam poderia realmente estar preocupado com ela. Nosso herói pergunta se isso é ruim, mas ele não deveria ser consumido pela vingança. E se ele for, ele se tornará um demônio. O Grimório diz que não, porque na verdade, ele está feliz. Afinal, o destino imposto a ele é difícil. Ele não deve ser consumido pela vingança, pois se for, se tornará um demônio completo. No entanto, o protagonista diz que com certeza nunca se tornará um ser assim. O Grimório diz que ele está certo, mas este é um caminho extremamente complicado. Enquanto isso, aquela fadinha estava dormindo e sonhando com algo. Enquanto estava na chuva, alguém a encontrou e simplesmente a ajudou, dizendo que tudo ficaria bem agora. A pobre Feazi estava até chorando e, nesse momento, ela acorda, percebendo que aquilo tudo não passou de um sonho. Olhando para cima, ela nota que já é dia, e ao lado dela está o protagonista com um Grimório. Ela se sente aliviada e logo depois diz que agora está tudo bem. Levantando-se animada, ela declara que vai fazer o café da manhã, e o protagonista apenas olha de lado antes de voltar a dormir. A próxima cena muda para outro lugar onde um grupo de pessoas parece estar reunido, avistando outro grupo. Eles dizem que já os encontraram, então devem ir rápido, pois já é hora da caçada. Ao se aproximarem daquele lugar, os aldeões imploram para que não façam nada e poupem suas vidas. Eles perderam suas casas e mal escaparam com vida, mas é óbvio que aquelas pessoas perversas não ligam para nada disso. Eles derrubam um dos pobres homens no chão. Logo depois, outra mulher aparece dizendo que o que está nos fundos é toda a comida que eles têm. Ao ouvir isso, o homem fica com raiva, dizendo que agora eles devem matar o resto. A velha senhora implora para que não façam isso, mas já é tarde demais. Os homens não têm piedade enquanto exterminam a todos, e quase não sobra ninguém. Os restantes tentam desesperadamente correr por suas vidas, mas está claro que o grupo os está perseguindo. A próxima cena muda para a floresta onde Salam estava, e a fada diz que conseguiram cruzar as montanhas em segurança. Mudando de assunto, Salam pergunta se aconteceu alguma coisa, e ela responde que sim, porque as montanhas estão cheias de perigos, desde animais selvagens até bandidos. Nesse momento, ambos notaram algo. Havia um grupo de malucos atacando apenas um cara. No entanto, já era tarde demais, porque o garoto já tinha encontrado seu fim. Do nada, a cabeça do homem vai em direção àquela fadinha, que se esquiva. Aquele homem, com sangue nos olhos, nota o protagonista dizendo que há mais presas para eles. Aqueles caras estavam sedentos por sangue, e a fada afirma desesperadamente que eles são bandidos. Salam simplesmente os despreza por serem humanos, e o Grimório observa a situação, dizendo que ele não deve baixar a guarda, pois aqueles caras são diferentes. Então, um daqueles humanos usa seu olho mágico para observar aquela fada. Ele viu que ela também tinha uma espécie de bolsa mágica, ordenando que ela a entregasse, pois fazer isso pouparia suas vidas. Ouvindo isso, a fada fica surpresa percebendo que não tem outra escolha, mas ainda assim ela não vai entregar, mesmo que custe sua vida. Um flashback aparece em sua mente com a fada sendo surpreendida pelo que tinha visto. Afinal, a pessoa que a salvou foi morta. A bolsa mágica muda de forma para combinar com seu dono e certamente a ajudará a sobreviver, e é por isso que o velho confiou aquele item à garota. Voltando ao presente, ela diz que não vai entregar para alguém como ele.
Então o homem diz que, aparentemente, ela escolheu a morte. A garota fica surpresa com o que viu, mas naquele momento, Salan intervém na situação. Então o Grimório diz que ela é corajosa, e ela responde apenas com um sorriso. Naquele momento, o grupo avança contra o protagonista, que apenas os observa sem mover um músculo. Ele invoca sua habilidade poderosa, afirmando que definitivamente não pode perder para pessoas como eles, não quando se trata de demônios. Surpreso, o homem diz que descobriu que eles são na verdade demônios, e por essa razão, não pode ser evitado. Se esse for o caso, ele mostrará a eles a forma de seu grupo, e todos aqueles humanos eram na verdade monstros. Sem perder tempo, o Grimório começa a analisar os dados, percebendo que eles são a ganância de rank número 170 e são chamados de Roboyashi, o saqueador. E esse é o nome que Salan deve lembrar. Avançando contra todos aqueles monstros de uma vez, as criaturas tremiam em seu âmago porque estavam simplesmente sendo seladas. Enquanto isso, já é tarde demais, pois o selamento foi concluído. O protagonista diz que seu tempo de rir acabou e que este é o seu fim. Então a fada arrogante diz que o nosso Salan é bem forte. Mas nesse momento, Salan nota algo, dizendo que algo está errado. Aparentemente, um dos demônios não foi selado. Observando a situação, o Grimório afirma que este está em um nível diferente. O monstro estava com sangue nos olhos, querendo matar o protagonista, e Feazi pergunta o que o Grimório quer dizer com isso. Ele explica que mesmo entre os demônios existem diferentes ranks, e selar um demônio requer corresponder ao rank e nome exatos. Corrigir as informações não terá sucesso. Ao ouvir isso, Feazi parece entender, dizendo que na verdade foi o Grimório que calculou mal. Então o Grimório diz que havia muitos monstros e que isso não pôde ser evitado, mas o fato de o monstro permanecer não selado é verdade. O monstro avança contra o protagonista, que fica surpreso com a rapidez da criatura. A fada apenas observa, e naquele momento, o monstro agarra, levando a pobre garota para a floresta. Havia também um demônio que, apesar de estar lá, não tinha sido selado. No entanto, foi rapidamente tratado, e o Grimório diz que isso foi descuido. Salan declara que não deixará escapar nenhum único, e que definitivamente salvará a fada. O Grimório concorda, mas aponta que o demônio tem pernas, perguntando como eles vão persegui-lo. A próxima cena muda para a floresta com aquele demônio fugindo do nosso herói. A criatura estava desesperada com o que aconteceu. Um flashback aparece em sua mente com alguém o chamando de inútil e ordenando que se apresse porque não consegue nem cuidar de um cavalo direito. Havia também o retardatário questionando por que ele era tão incompetente, mas na realidade, eles é que eram os inúteis. A cena retorna ao presente com o demônio dizendo que deve matar qualquer um que menospreze e ataque os fracos. Afinal, ele ganhou o poder para fazê-los entender, perguntando se a garota também entende isso. No entanto, ela diz para ele não mexer com ela, pois não tem medo de alguém que só consegue lutar se transformando em demônio, e por essa razão, ela não se tornará como ele. Ouvindo isso, o monstro fica mais enfurecido, dizendo que se for esse o caso, ele vai matá-la. Mas nesse momento, Salan aparece acima do demônio. O Grimório afirma que ele é a ganância, rank 65, chamado Daria. Surpresa, a criatura percebe que nosso herói a alcançou, mas já é tarde demais, pois o jovem usou sua habilidade de correntes. Usando a árvore para se aproximar da criatura, o demônio observa tudo surpreso e então recebe um golpe, fazendo Feazi começar a cair, mas o Grimório a pega. Irritado, Salan diz que o monstro é muito problemático e que é culpa do Grimório por estragar tudo, mas pelo menos ele conseguiu selá-lo facilmente. Algum tempo depois, Salan está caminhando por algumas ruínas perguntando onde estão os demônios que Feazi conhece. Ela diz que descobrirão quando avançarem um pouco mais, mas o Grimório insiste que essa informação é importante e não deve ser mantida em segredo. Ouvindo isso, Feazi diz que não tem outra escolha e então avisa que em um lugar numa cidade abandonada. Aparentemente, algo estava faltando naquele lugar. Há muitas pessoas que caem no sono em frente aos portões. O Grimório diz que entende, perguntando se ela não pode dizer o que está acontecendo lá dentro. Feazi concorda, dizendo que deve ser obra de um demônio, e o Grimório afirma que não é possível com magia, mas ainda é uma possibilidade. No entanto, Salan não é capaz de fazer isso. Enquanto isso, nosso herói dizia silenciosamente que se algo assim acontecesse, seria obra de um grande mago ou um sábio. No entanto, a possibilidade de ser um demônio é maior, e vale a pena pelo menos verificar. Ainda assim, ele quer saber se ela tem algum motivo para ir lá, e se ela quer que eles realmente confiem nela, ela deve fazer o melhor para ser honesta, perguntando se Salan não trabalhou duro para salvá-la daqueles bandidos antes. Ouvindo isso, a garota fica surpresa.
Perguntando se Salan não fez isso para derrotar os demônios, o demônio concorda, mas ainda diz que perseguiu os monstros com toda a sua força para salvá-la. Depois de toda a conversa, Salan se sente envergonhado, e a garota sorri ao saber de tudo, perguntando se ele é realmente uma pessoa tão fofa. Ela também estava ficando bastante envergonhada, afinal a diferença entre os dois é bem grande. No entanto, se eles insistirem, poderiam encontrar um jeito, e então Salan fica bravo, agarrando a garota. A próxima cena já tinha virado noite, e o grupo finalmente encontrou a lendária vila. Ao se aproximarem do local, a fada disse que deveriam pedir para ficar lá. Salan perguntou se ela já estava familiarizada com a área, e a fada respondeu que sim, mas apenas pelos rumores que tinha ouvido. Ainda assim, Salan estava ciente de que aquilo era apenas uma desculpa. Mudando de assunto, o Grimório mencionou que ser perturbado e causar comoção também é problemático, e por essa razão, deixaria as negociações com os aldeões para eles. Com o passar do tempo, o grupo caminhava pela vila, mas ainda havia algo estranho. Feazi perguntou, e não parecia que todos estavam bem cansados, e Salan notou isso também. Logo depois, eles entraram em uma estalagem, e a velha senhora ficou surpresa, dizendo que era raro ter alguém pedindo para ficar lá também. Havia comida lá que eles iriam gostar, e aceitando a oferta, Salan decidiu ficar naquele lugar. Tudo naquele lugar parecia muito estranho. Salan concordou, perguntando o que havia de errado com a vila, e naquele momento, ouviu um barulho muito alto. Olhando pela janela, ele percebeu que o som vinha daquela direção. Eles ficaram surpresos porque aquelas pessoas ainda estavam trabalhando no meio da noite. Naquele momento, o Grimório acordou. Logo depois, alguém ordenou que trabalhassem, dizendo que não havia tempo e que deviam continuar trabalhando para sempre. Foi revelado que havia um demônio controlando-os. Salan e Feazi apenas observaram a situação, e o demônio disse que nunca lhes daria um momento de descanso.